Hoje é 8 de outubro, né? Na aula com a turma do primeiro R de mecânica. Nós estamos com o grupo B, aula de metrologia. Então, pessoal, só recordando, na aula passada, nós falamos de tolerância, certo? Em tolerância, a gente viu todos os critérios de classe de ajuste, que são as classes ITs. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E depois nós falamos é, do tipo de ajuste, né? Se é um ajuste deslizante, se é um ajuste com interferência. Fizemos algumas análises para poder identificar é, qual é o nível de ajuste. Então, aqui, ó, olhando aqui a nossa tela, nós vimos os campos de classe T, que vai de 0,1 até 16, que envolve mecânica extra precisa, mecânica normal ou corrente e mecânica grosseira. Na extra precisa, nós estaremos falando de ajustes, construções e calibração de calibradores, instrumentos de medição, equipamentos de precisão, equipamento científico, eventualmente, né? Na mecânica corrente, seria a nossa mecânica aí do dia a dia, né? Tanto na parte automotiva, na parte pneumática, na parte hidráulica, que outro exemplo a gente pode dar em sistemas de movimentação, seja elementos leves ou pesados, e na mecânica grosseira, aquela mecânica que não tem um compromisso dimensional muito grande. Não que a área seja uma área menos precisa ou menos técnica, mas, por exemplo, serralheria ou eventualmente caldeiraria, né? Ah, mas por que caldeiraria, professor? Porque se eu tiver que fazer uma coifa, um cone, uma tubulação, se esse tubo ficar 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, não vai fazer diferença no projeto, porque ele trabalha com uma margem de folga razoável, exatamente pelo processo, né, pela estrutura. Então, essa mecânica grosseira seria nesse nível. Vimos que nós temos as classes de ajuste, lembrando que ajuste está associado a quê? Eu tenho uma montagem. Então, eu tenho uma peça e uma outra contrapeça e as duas vão se encaixar. Isso é uma montagem. E só existe ajuste para esse princípio. Até agora, nós vimos dimensões de peças e a gente analisou elas até agora individualmente. Então, se eu tenho um eixo, eu vejo qual é a medida do eixo, qual é a medida máxima, medida mínima, construo o eixo. Beleza, o eixo está pronto. Só que não é isso que define o processo de aplicação do eixo. O eixo vai em algum lugar. Ele não vai ser construído simplesmente para ficar isolado. Ele vai ser utilizado para montar numa bucha, num mancal, num rolamento, né, num conjunto que vai ser necessário para poder fazer a aplicação mecânica do processo. Tudo bem? Já na parte de ajuste, o que que nós vimos? São duas peças. Nós fizemos uma identificação que a folga a gente zera num lado e considera a folga a totalidade do outro lado, entre o macho e a fêmea, tá certo? Dentro dessas, deixa eu ver se eu trago aqui a imagem do esboço que nós fizemos da aula passada. Eu tenho ele salvo aqui. Isso, maravilha. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá aqui. Olha só. Então, o que que nós vimos aqui, ó? Nós teríamos como exemplo um eixo, aqui está meio representado, né? Uma bucha, colocamos o eixo na bucha, exagerou a medida, né? Então, a folga de um lado está zerada, mas do outro lado é a folga da diferença entre o diâmetro do eixo para o diâmetro do furo. O que nós estamos analisando é essa folga nessa tabela de relação. Meus amigos, Espera um pouquinho, isso a aqui. bomba estourou. A Espera. O esposa. que que é isso? Então, cadê a imagem? Cadê aqui? Sumiu. Ué, onde foi parar a nossa. Só um minutinho. Ah, fechou. Deixa eu abrir de novo. Então, voltando ali no que nós estávamos comentando, essa folga a gente vai ver na classe de ajuste
do sistema de tolerância. Então, fechou mesmo, ó, sem perceber, eu fechei a tela. Aqui, aqui, ó, daqui até aqui. Ó, voltando aqui, né? Aqui, novamente. Então, olha só o que que ocorre. Nós temos essa classe de ajuste, então nós temos o campo de folga, lembra que é campo, faixa, né? Região de folga, é, do A maiúsculo ao A minúsculo. Recordando que quando nós falamos em letras minúsculas, nós estamos representando o eixo, que seria o macho da peça. E quando nós falamos em letras maiúsculas, nós estamos representando o furo, que seria a fêmea da peça. Uma coisa, algo importante a se dizer, que furo e eixo necessariamente não é furo, necessariamente não é eixo. Pode ser literalmente um rasgo, né? E nós temos a fêmea, o rasgo fêmea e o rasgo macho, tá certo? Essa é a lógica do processo. Então, necessariamente, a gente não teria nem furo nem eixo. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um esboço aqui aleatório. Digamos que nós temos uma peça, e essa peça, ela é uma peça com essa característica aqui, ó. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui, espera um pouquinho. Vou tentar simular, tá? Olha lá. Essa peça prismática é um retângulo, né? Ela tem um rasgo. Isso aqui, essa região interna aqui, a gente chama de fêmea. A contrapeça que vai ser utilizada para poder trabalhar nesse conjunto, a gente chama de macho. Então, por exemplo, seria algo assim, ó. Mais ou menos, né? Só vou fazer um esboço aqui para a gente ter a visão do que eu estou comentando. Olha lá. Então, pensa aí, ó. Eu tenho uma fêmea e eu tenho um macho. Quem é o macho? É a peça inferior. Quem é a fêmea é a peça superior. Ah, professor, mas isso aqui é prismático, é uma chapa ou um bloco. Exatamente, é o mesmo critério. Então, essa região aqui, que a gente tem as dimensões da peça, ela é definida, como a gente comentou agora, ó, se eu for puxar uma cota, uma dimensão, a cota daqui, não vai sair perfeito, que eu estou aqui com o mouse, né, gente? Só daqui, ó, setinha, até aqui, essa medida é a medida do nosso eixo. Qual é a letra que representa eixo? É a letra minúscula. Então, aqui, ó, seria eixo. Tá certo? Então, a partir daí, a gente tem a configuração da nossa peça eixo. Enquanto a outra peça, a cota sobre ela vai ser uma cota referente ao furo, né? Não é isso? Pessoal, tem um áudio aberto aí? Fechem o áudio, por favor, senão vai dar Professor, interferência aí. Oi? a Karen tá pedindo para entrar aí. Ah, peraí, é verdade, ela está aqui esperando. Pronto, liberei. Me ajudem aí quando acontecer novamente, porque senão eu acabo passando. Enquanto a nossa peça macho é pela letra minúscula, a peça eixo é com a letra maiúscula. Então aqui, ó, é o nosso furo, que a gente chamaria, né? Que vai ser representado pela letra F, só que vai ser a letra F maiúscula, tá certo? Então, basicamente é isso. Então, necessariamente não é uma peça cilíndrica. Mas voltando.
Então, nós temos as letras dessa parte superior. Lembra que achurado é furo. Vai da letra A até a ZC. E o eixo vai da letra A até a ZC também, tá? Quanto mais próximo do centro, menor vai ser a folga. A folga vai caindo, vai caindo, vai caindo, até o ponto que eu tenho um ajuste deslizante, que seria a região H, de classe de ajuste. Passou do H, eu já não tenho uma folga, nem pequena, eu já tenho uma relação quase de interferência, ou de interferência. Perceba que o eixo foi para cima e o furo foi para baixo. Ou seja, o eixo é maior e o furo menor. E isso cresce. Então, olha só, o eixo aqui é bem maior do que o furo. Como é que eu vou montar uma peça dessa? Mecanicamente, tecnicamente, a gente teria que usar dilatação térmica. O que significa? Nós vamos ter que pegar a nossa peça, aquecer o furo, a região que está o furo, ele vai dilatar, e congelar o eixo com nitrogênio, por exemplo, ele vai contrair. Certo? Dúvidas até aqui? Perguntas? Oi. Você poderia explicar novamente como funciona a dilatação térmica? O áudio seu está com um pouco de ruído, eu não entendi a sua pergunta. Professor, você poderia explicar novamente em relação à dilatação térmica? O que ela significa? A questão da folga? Se você quiser Em digitar, relação à dilatação térmica, repete, James. o senhor poderia explicar novamente em relação à dilatação térmica? Ah, tá. Eu vou dar um detalhe melhor daqui a pouquinho. Eu vou localizar um vídeo que vocês vão entender isso melhor. Eu só preciso dar uma sequência para frente. Vocês já vão Ok. entender. Então, olha só. Eixos. As letras que representam o eixo são as minúsculas. Furo são as maiúsculas. Como é que são as classes de ajuste? Seriam essas, ó: livre, rotativo, deslizante, deslizante justo, aderente forçado, forçado duro e pressão com esforço. Isso é só uma revisão do que nós já falamos. Mas vamos lá. O que é uma montagem livre? É uma montagem onde eu tenho uma folga grande, onde eu não tenho dificuldade de posicionar as peças. Então eu tenho um furo Hzão e letra 6. O que significa 6? Significa a classe de ajuste T. É o quanto eu vou ter de variação na tolerância. E o eixo vai ser E7. O que significa E? É um eixo. E 7 é a classe T, que a gente vai ter variação na tolerância. Então, olha só. Eu vou estar trabalhando com H e com a letra E. Olha o E onde está aqui, ó. O eixo é E e o furo é H. Então, o eixo é bem folgado e o furo ele já é um pouco mais deslizante, mas a diferença entre eles é razoavelmente grande. Por isso que é uma folga tipo livre. Se for numa mecânica precisa, aquela mecânica muito delicada. Se for uma mecânica menos precisa, que é a mecânica aí com nível menor de precisão, vai ser entre o H e H7 e E7. Ó, já mudou a classe T. Se for numa mecânica média, H11 e 9. Continua H e E. Se for ordinária, que é aquela comum, convencional, H11 A11. Olha, gente, onde está o A? O A está aqui no começo da escala de folga. Ou seja, uma folga exageradamente grande, se a gente for relacionar com as outras. E o H ainda está aqui. Outra montagem possível. Uma montagem rotativa. Eu tenho um furo, coloco a minha peça, giro ela, ela encaixou, né? Eu não tenho uma dificuldade muito grande. H com F. Então, olha só. O H aqui, que é o furo, e o F está aqui. Está mais próximo do que o E. O E está distante. 2 pontos depois eu tenho o F. Então, é uma folga menor na mecânica precisa. H com F, só que H7 F7, H8 F8 e assim por diante. O H10, D, ó, o D tá aqui embaixo, bem mais longe ainda. Ou seja, característica de uma mecânica mais grosseira. Onde a gente tem esse tipo de montagem? Peças que se movimentam, giram, que têm boa lubrificação, por exemplo, eixos e mancais, com uma certa relação de
rotação no trabalho. Montagem deslizante é uma montagem onde eu não consigo montar com tanta facilidade, eu tenho que aplicar uma certa pressão para a peça encaixar. As relações H com G, então vamos aqui, ó, o H está aqui, o G, ó, um ponto só depois. Antes, né, melhor falando. Na mecânica esta precisa. Na precisa, também H com G, só que muda a classe T. Na mecânica média, também H com G ou H com H. Já é uma relação um pouquinho mais precisa, né? Ou deslizante ali. E H com H, só que classe 11 de T. Aplicação: anéis, né? Anéis elásticos, anéis de vedação, eventualmente, e rolamentos e corrediças, tá? Deslizante justo. Eu monto, mas eu não consigo montar fácil. Eu tenho que aplicar uma carga, uma pressão para montar. Nota que essa classe de montagem de deslizante justo, eu só tenho extra preciso e mecânica precisa. Mecânica média e mecânica ordinária não tem esse nível de montagem, porque a folga é tão grande, as relações de diferença de medida tão grande, que acaba não sendo possível. Onde a gente vai ficar entre o H6, H5 e H7, H6. Punções, guias, elementos que vão depender de lubrificação para poder ele trabalhar sem travamento. Aderente forçado é aquela montagem que eu coloco a peça, monto, só que eu aplico uma pressão, já não consigo montar manualmente. Eu tenho que dar uma martelada. Martelo de prato prêmio, martelo de borracha, para que a peça entre. Já é uma relação de pequena interferência, H com J. Olha onde está o J. O J está depois do H. Ou seja, o furo é menor que o eixo é maior que o furo. Então eu preciso de uma pressão para montar. Ah, professor, mas peça metálica, como é que um furo vai encaixar no eixo? Na forçada, né? Aplicando pressão para poder realmente realizar a montagem. Vocês vão entender mais para frente que nós temos algo chamado rugosidade. E que quando a gente monta forçado, as cristas de rugosidade são quebradas e acabam permitindo essa montagem. Bom, onde a gente usa esse tipo de aplicação? Polias, engrenagens, rolamentos. Depois, a penúltima classe de montagem é o forçado duro. Martelo de borracha não monta. Martelo de plastipreme não monta. Eu vou ter que usar um batente de bronze ou de latão. Vou pancada mesmo. Sobe, puf, bater forte. Relação Prensa. prensa, ainda não. Ainda não. Daqui a pouco a gente chega na prensa, que é o com Ah, pressão. Mas é quase lá, certo, né? certo. Então seria o H6M5. Ó, o M tá aqui, ó. O eixo tem uma diferença bem maior do que o furo, tá certo? Aplicações. Montagens onde a desmontagem vai acabar acontecendo com deformação da peça, né? Sem deformação da peça. E a última, compressão. Aí entra aquela relação de montagem que pode ocorrer eventualmente dilatação térmica. Olha só. É uma montagem com prensa, com auxílio de balancim ou por dilatação. O que seria isso? O meu eixo é muito maior do que o meu furo é pequeno, o eixo é maior. O que eu posso fazer? A gente está falando aqui de décimos, de centésimos de diferença, tá, gente? Não é milímetros, não. Eu posso aquecer o furo, aí dilatar, ele acaba dilatando, ele aumenta. Aí eu consigo colocar minha peça macho. Quando a temperatura equacionar, o furo fecha em cima do macho e aí trava. Se a relação de folga for muito maior, a diferença, às vezes eu tenho que colocar meu macho no nitrogênio, ele vai contrair, coloco o meu furo no maçarico, ele vai dilatar e encaixa uma peça na outra. Ele entra livre. Eu só não monto com a mão, porque uma está congelada, eu vou queimar minha mão na temperatura abaixo de zero, e a outra está aquecida, vou queimar minha mão com calor. Mas com os equipamentos adequados a gente monta. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu acabei não lembrando de separar. Tem um vídeo, aliás, pessoal, eu acho que é mais fácil eu achar no meu WhatsApp, no meu LinkedIn. Eu comentei já com vocês que no LinkedIn eu costumo postar conteúdo
para as aulas. Então, deixa eu abrir aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, lá eu mostro uma série de vídeos e que eu acho interessante dentro do próprio LinkedIn e coloco eles para vocês terem uma noção dos processos de metrologia, processo de fabricação. Deixa eu ver aqui. Metrologia. Ah, vamos ver aqui se eu consigo. Eu devia ter separado isso. Hum. Então, aliás, ó, melhor ainda, eu tenho um grupo no LinkedIn que é Técnicos, Tecnólogos e Engenheiros ETEC, né, que são alunos e ex-alunos da ETEC que eu compartilho informações. Deixa eu achar aqui. Às vezes surge vaga, alguns projetos que eu tenho desenvolvido, vai aparecer. Aqui, acho que foi esse ano que eu fiz a publicação. Um minutinho. Processo de conformação. Não está aparecendo. Esse aqui são mais recentes. Ah, não. Tá no meu perfil geral. Só um minutinho. Aqui. É, me perdi aqui, hein? Tratamento. Ah, tá aqui para trás mesmo. Forja, metrologia, paquímetro, robótica. Já fechou aqui. Tá um pouquinho lento aqui, ó. Mercado de robótica, educação. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um micrômetro. Depois vocês olhem lá. Eu cheguei a comentar em sala de aula de micrômetros de grande dimensão. Mercado de trabalho, conformação, usinagem ó, de grandes dimensões. Usinagem, cadê? Robótica, processo de fabricação mecânica, caldeiraria, sistemas de vedação. É bastante coisa, né? Mas GDT, que a gente vai começar a falar essa semana. Caramba. Laminação, GDT, metrologia. Ai, meu Deus do céu. É que nesse exemplo tem um vídeo que mostra a montagem por interferência. Aqui, tá aqui, eu tenho que achar. Só um minutinho. Será que usinagem? Será que é esse? Não, esse não é. Ah,
Dilatação térmica. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Aqui, ó. Olha só, o que que ele está fazendo aqui, ó? Ele pegou a peça, uma peça, são peças de grande dimensão. O furo, né? O furo. Ele está mandando um maçarico aqui, ó, no furo, na bucha, 2 maçaricos, inclusive. Ele está dilatando. Ele está pegando o eixo, que é essa peça aqui, né, que é uma bucha, na verdade. Ele colocou dentro de uma caixa de isopor com nitrogênio líquido. Esse nitrogênio líquido vai deixar o elemento abaixo de 0 graus. E aí ele vem com a mão aí e monta a bucha lá, ó. Agora ele está fazendo no outro lado do conjunto. Olha lá, montou. Percebe que ele montou suave, sem estresse. Agora ele vai montar na parte de cima do mancal. Olha lá, deu uma pancadinha só para não ficar forçando com a mão. Olha lá, encaixou. Encaixou. O que vai acontecer? A peça que está congelada, ela vai ter contato com o material quente, ela vai chegar na temperatura comum. O material congelado vai resfriar o quente vai aquecer o material frio. Consequentemente, aquela folga vai deixar de existir. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma montagem com interferência, com alto grau de interferência. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não está querendo parar um. Boa, professor. Por enquanto, não. Deu para compreender o conceito, pessoal? Deixa eu fechar aqui. O professor, Oi. o H maiúsculo é para furo, certo? Eu vejo que é muito utilizado Toda na vez que eu mecânica. tenho letra maiúscula, eu estou falando de furo. Certo. Então, H7 maiúsculo e H minúsculo 7 também para eixo, seria deslizante? Ou não? O conceito de metrologia, deixa eu copiar o link aqui para usar na próxima aula, para ficar mais fácil. Só um minutinho. O conceito é o seguinte: a letra ela está associada ao tipo de ajuste. Certo. Né? A classe H é uma classe considerada classe de montagem deslizante, de uma maneira geral. Depois a gente vai ter, eventualmente, montagens com interferência, montagem com interferência leve, interferência pesada, entendeu? Mas Então, aí... as letras vão estabelecer essas relações. Certo. Lembra que a gente viu aqui, ó, deslizante, deslizante justo? A Mas é gente um está combinando deslizante sem aqui H com folga. G, depois H com H. Então, mais justo. E depois, quando eu coloco o J, que eu vou num nível mais à direita, eu deixei menos folga ainda. Você teve na aula de ontem? Sim. Lembra que a gente fez o cálculo? Cadê aqui aquela imagem onde a gente fez o cálculo? Peraí. Nós fizemos o cálculo e a gente chegou à seguinte conclusão, que dependendo do tipo de montagem, eu posso ter, na verdade, uma montagem indeterminada. Dependendo da peça que eu pego no meu pacote de peças usinadas, que a gente fez isso aqui, ó. Uhum. Ó, furo H7 numa medida de 40 e eixo 40G6. Combinação. A pior condição, o furo na menor medida e o eixo na maior medida. Dá uma folga de 9 milésimos. 9 milésimos é um pelo. Uma folga bem pequenininha. Se eu for montar uma peça dessa, eu não posso colocar o eixo inclinado. Eu tenho que colocar ele bem alinhado, senão não monta. Certo? E aí eu vou ter problema. Mas olha só, se eu pegar naquele cesto de peças que foi produzida, pego uma peça qualquer, outra peça qualquer de macho e fêmea, pode ser que dê uma combinação onde o furo esteja na máxima e o eixo na mínima. Vai dar uma folga. Uma folga de quanto? 5 centésimos. Ora, 5 centésimos é uma folga boa de trabalhar. Razoável. É mais fácil do que 9 milésimos. Sim. Então eu não preciso ter um cuidado tão grande, mas eu monto
da mesma maneira. Então, ora, essa pecinha está mais chata de montar, ora, opa, essa aqui está mais boa de montar. Por que isso acontece? Porque a gente usina as peças, a ferramenta desgasta, a máquina vibra, Sim. o material tem variação, né? Mudou É. a temperatura do ambiente, a ferramenta está quente, uma série de variáveis. Rugosidade, mexer na velocidade, e aí a peça está dentro da tolerância, mas pode sair um pouquinho mais próximo de um limite ou mais baixo, abaixo do limite. E aí eu pego peças aleatórias e vou montar. Macho e fêmea pode dar essa combinação. Tá certo? Aí Beleza. fizemos uma outra análise. E se o furo for 40H7 e o eixo 40K6? Aí o que, que pode acontecer? Na pior condição é o furo na mínima e o eixo na máxima. A gente descobriu que dá uma interferência de 18 centésimos, quase 18 milésimos, quase 2 centésimos. Ou seja, o eixo é maior 2 centésimos. Você monta isso na mão? Não monta. Você encaixa lá a linha, você tem que dar uma porradinha. Tá certo? Talvez com Certo. plastiprene. Se o material for Sim. um latão, ele cede. Se for aço temperado, eu tenho que dar mais porrada. Pode acontecer de eu pegar uma peça numa condição menos crítica, que é um furo 40,025, que é o que a tolerância H7 diz, e um eixo 40,002, que é a relação do K6. Se eu combinar essas duas características, Tá vai dar bom. uma folga de 23 milésimos. Pô, ora pode dar interferência, ora pode dar folga. Ora Então, não. eu não consigo Sim. saber se é folga ou interferência. A gente chama de indeterminado. Montagem indeterminada. Ficou claro? Aí vai depender da rugosidade também, né, professor? Depende da rugosidade. Tem outros fatores que realmente vão entrar. Nós só não falamos nisso ainda porque nós temos que aprender sobre isso daqui a pouco. Certo. Beleza. Tá? Mas olha o exemplo que eu dei aqui. Ó. Se eu tiver uma peça com 50 e a tolerância for mais ou menos 3 milímetros, na condição máxima, independente de ser macho ou fêmea, tá? Vai ser 53, na condição mínima 47. Qualquer medida entre 47 e 53, a peça está aprovada. Então, olha só, Sim. quais são as combinações possíveis? A peça pode sair com qualquer uma dessas variáveis, 52,9, 52,8, 51,5, 47,1. Mas se ela sair com 46,9, está rejeitada. Descarte, sucata, vou jogar fora. Se ela sair com 53,01, pô, é 1 centésimo a mais. Pô, dá uma lixadinha que aproveita a peça. Mas aí a gente comentou. Se eu lixar uma peça e o meu processo de fabricação de alta produção sai 300 peças por minuto, vamos dizer, eu lixei não uma, eu vou dá. levar 5 minutos para lixar para chegar na medida 53. Naqueles 5 minutos, 300 vezes 5, 1.500 peças já foram produzidas eventualmente Aí, fora do dimensional. Aí não dá, aí né? não compensa. E esse cara que vai lixar, ele tem que receber o salário dele, todos os direitos que ele tem, e isso vai incluir no custo da peça. Pô, cara, se eu estou produzindo 300 peças por minuto, eu vendo para o meu cliente essa peça 0,0000 centavos, eventualmente. Não A peça vai ficar paga o mais cara, né, retrabalho, professor? fica mais cara. Então, o que que eu tenho que garantir como profissional técnico? Que a medida fique dentro da faixa de tolerância. Aí você está trabalhando lá. Vamos complementar. Ó, peguei 10, meia hora depois, peguei um lote de peça, medi. Opa, a medida foi 51,9. Meia hora depois, medi de novo, 52,8. Meia hora depois, medi de novo, 52,9. O que que você está percebendo? Opa, está aumentando a medida. Daqui a pouco, ela foge do meu controle. Ela vai estar em 53,01. Então, para o processo, para de produzir, verifica onde precisa fazer o ajuste. Aí, se ela estiver crescendo, né, coloca em 47,00, por exemplo, e começa a produzir. Meia hora do 47,00, estou dando exemplo hipotético, né? Foi para 47,05, 47,1, 47,2. Pô, eu consigo fazer o meu dia de trabalho e ela ainda não saiu fora de medida.
Chegou próximo, está tendendo a ficar próximo, eu consigo calcular e descobrir estatisticamente que, ó, às 4 horas da tarde vai sair fora de novo. Para a máquina e reajusta. Exemplo aleatório, tudo bem? Beleza. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Professor, lá na firma lá, a gente usa o termo quando sai do processo, te manda embora e fala, ó, isso aí é pra matar mesmo, então não dá nada. Literalmente. Literalmente. E aí tem que fazer todos os processos de controle e ajuste, certo? A gente trabalha com centésimo porque é muita munição. A máquina trabalha com 250 batida por minuto. Ó, 250, ó, 1 minuto sai 250 peças. Imagina só, né? Se Quando você morre também produz. é uma chacina. Não entendi. Quando morre também é uma chacina. Nossa! E aí tem que estar muito atento. Na área da metrologia, a gente consegue estatisticamente deduzir quando vai sair fora, quando vai tender a morrer a peça. É isso que a gente vai aprender durante o restante das nossas aulas aí. Tudo bem? Bom, para finalizar a revisão, nós temos a classe T, lembra, que vai do 1 até o 18, e aqui a gente tem o campo de folga, que dependendo do tipo, da dimensão, 30, 40 e assim por diante, a gente vai ter o valor. Revisão finalizada. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir em frente? Professor, Fala, existe pode falar. a tolerância para furo, no caso, H, tipo H8, H9 ou sempre vai ser 7? Não, não. Veja bem, ó. O que é o número 7? É a classe IT7. Mas Ah, tem tá. IT8, IT9, IT10, IT11, Certo. IT12, IT1, IT2. É. IT1, 2, 3, 4 e 5 é para instrumentos de altíssima precisão. Microscópio, o bloco padrão que vai controlar o paquímetro que vai ser feito pela mitotoio, algo assim, tá certo? Professor, é fácil conseguir essa tabela aí? Então, isso aqui eu bati na internet e obtive. Isso aqui é Tá, uma tabela da internet. A certo. qualidade dela tá ruim porque é uma norma oficial normalizada e ela tem custo, né? Então o pessoal colocou lá na internet um escaneamento e um escaneamento. Mas já Uhum, atende a gente. Se você bater lá, beleza. né, você vai encontrar. Depois eu vou colocar esse material esse material tá lá para vocês. Tá lá no conteúdo da aula. Deixa eu ver aqui, peraí. Às vezes eu me defaso de se eu coloquei ou não, mas eu acho que eu coloquei. Calibradores, bloco padrão. Ainda não. Vou colocar. Tudo bem? Beleza. Aqui é o item 11, tolerância. Eu vou colocar tudo agora lá já. Ó, todo esse material que a gente vai tratar hoje eu estou colocando lá, já está disponível para vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, fechamos aí o que que é tolerância. Eu acredito que vocês entenderam, né? Ninguém perguntou, além do que foi falado. Mas tem um detalhe importante que a gente tem que citar. O que que é tolerância? Tolerância é uma variação dimensional. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para a imagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Não, tá aqui. Nesse nosso exemplo aqui, ó. Isso aqui é um conjunto, uma peça macho e uma peça fêmea. Tudo bem? Ela tem as suas tolerâncias, que a gente aqui só está dando como exemplo. Só que perceba o seguinte: vamos imaginar que eu tenho essa minha peça, e aí eu tenho a peça macho e a peça fêmea. Vamos representar aqui, tá? Novamente, uma peça fêmea. Vou representar aqui, ó. Vou simplificar a minha representação, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Aqui, ó. Vou terminar de desenhar essa peça fêmea.
Vem aqui. Olha lá. E aí, eu vou dimensionar minha peça fêmea. Eu tenho uma cota, que é daqui até aqui. Vamos usar a referência que a gente já trabalhou, que é os 40 milímetros. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Então, essa medida aqui, ó, ela é 40,0. Opa, tá chegando alguém aí na sala. Deixa eu ver se eu admito. É o Erley, professor, tá tentando entrar. Pronto, admiti ele. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Então, essa medida é 40. Só que eu não disse a tolerância. Então, vamos lá. A tolerância é mais 0, vamos pôr 3. Menos 0,3 também. Ó, essa é a tolerância da peça. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui. Então, olha só, gente. Esse desenho faz sentido? Não tem alguma coisa estranha? Não, professor, faz sentido não. Não faz sentido. Mas e se eu te disser que essa medida aqui, ó. Deixa eu até mudar aqui, ó, para poder ficar melhor. Eu tô representando aqui, improvisando. Ah, Vamos vir aqui. Espera um pouquinho só. Não, não é aqui não. O que eu vou fazer? O F eu vou apagar. Eu vou apagar. Beleza. Aqui. professor, se bem que faz sim, né? Pode ser 40 para mais 3 e menos 3. Também não tá errado, né? Então, é isso que eu quero que a gente. Editar camada de texto. A não ser que Ok. vá a encaixar algo aí. Só um minutinho, deixa eu só ver se eu consigo fazer o que eu quero. Ah, não tá indo. Já sei por quê. Agora eu acho que não vai. Bom, às vezes as ferramentas não ajudam a gente. Editar a camada de texto, 40. Não está aceitando. Eu estou apanhando aqui com a ferramenta, pessoal, que eu estou sem mesa digitalizadora. Ai, que filha da mãe. Mas vamos lá, vou colocar aqui na mão. Então, olha só, 40, vírgula, é, 40,3, que é a medida máxima. Ó, o desenho não está muito preciso, porque a gente não colocou na posição certa. Deixa eu colocar aqui na posição certa. Vou esconder a outra, aí vai dar certo. Olha lá. Digamos que essa medida aqui é 40,3 e essa daqui eu nem vou pôr a setinha só para a gente ganhar um tempinho, tá? É 39,7. Olha só.
Faz sentido, gente? Faz sentido. Está dentro da tolerância. Deixa eu colocar aqui o valor. Mais. Menos. Aqui, ó. Então, olha, a medida do meu projeto é essa aqui, ó. 40,3, mais ou menos 0,3. Tá certo? Só que a minha peça foi produzida e a entrada da peça ficou 40,3 e o final, o fundo, com 39,7. Pergunto, tá dentro da tolerância? Tá com 6 de tolerância aí, professor. É, mas ó, 6 também. É mais 3 para cima, Mais 3 e menos 3. Então, a medida mínima, 40 menos 3 décimos, dá 39,7. A medida máxima, máxima. 40 mais 3 décimos, é 40,3. 40,3. Faz sentido? A peça está dentro da tolerância ou ela tem que ser descartada, está fora? Faz sentido, tá dentro da tolerância. Está dentro da Tá tolerância. dentro da tolerância. Mas deixa eu perguntar, a peça está boa? Tá excelente, professor. Não. Na tolerância tá. Mas se eu for montar esse macho aqui, ó, nela, vai dar certo? Vai dar problema ou vai dar certo? Vai dar problema, não vai? Vai dar problema. Vai ficar com folga. O eixo tá muito. Parece meio torto, né? Tá torto. Percebe? Então, peraí. Eu estou falando para você, nós aprendemos até agora, que a tolerância é linear, de um ponto a outro ponto. Ó, de um ponto a outro ponto. De um ponto a outro ponto. Mas ela não está linear aqui, mas ela tem um erro. Essa linha aqui, ó, não está perpendicular a essa face. Essa linha aqui, ó, não está paralela a essa face. Ou seja, não é medida, é geometria da peça que está errada. Imagina o seguinte, eu construo um eixo e o eixo sai oval. E faço o furo sai perfeito, redondinho. Quando eu for montar, não vai dar diferença? Com certeza. Mas os dois estão dentro da tolerância. Aí eu vou ter uma Mas situação complicada. Mas Ó, não tá oval. imagina o seguinte, eu tenho uma bucha, vou tentar representar aqui uma bucha. Vai sair meio estranho aqui, porque... Peraí, eu vou ter que fazer um ponto antes. Aqui, ó. Eu tenho uma bucha. Vamos pensar que é perfeitinha essa bucha, tá? Aí eu venho com um eixo. Eu vou exagerar, tá? Ó, os dois estão dentro da tolerância. O que é isso aqui, gente? Não é uma folga? O que é isso aqui? Não é uma interferência? Então o eixo vai ficar raspando na bucha, vai raspar, raspar, raspar. Se as peças estão raspando, o que vai acontecer? Não vai acontecer atrito? É. Se acontecer atrito, o que vai acontecer? Não vai aquecer o sistema? Aham. E o óleo? O óleo só vai poder trabalhar aqui. Ah, mas quando eu girar, ele vai esfriar. E aí o óleo começa a aquecer também, evapora, o atrito começa a aumentar, o meu conjunto trava. Um exemplo, né? Então, eu preciso garantir que esse eixo também saia cilíndrico, não fique ovalizado. Para que quando houver uma montagem, ela possa ser uma montagem boa, que dê uma longevidade à minha peça. Então, peraí. Garantir a tolerância não é o suficiente. Eu posso ter problemas na minha peça porque ela está geometricamente fora de característica. Tá claro? Dúvidas? Perguntas? Tá de boa, Ó, professor. beleza. Isso aqui é o texto do que eu acabei de explicar. O que pode causar esses erros de forma? Né? Vibração no processo de usinagem, imperfeição na geometria da máquina, a máquina está velha, está desgastada, né? O eixo entortou, defeito nos mancais ou o eixo árvore do equipamento,
são fontes externas que são fontes do equipamento. Esses erros podem ser detectados e medidos com instrumentos convencionais. E verificação, tais como régua, micrômetro, comparadores, aparelhos específicos, para quantificar os desvios. Vocês lembram aqueles exercícios que eu enchi o saco de vocês? O pessoal mede de novo, mede novamente, mede em cima, no meio e embaixo. Vocês lembram disso? Lembram ou não? Sim, professor. Para quê? Vocês repararam que às vezes você pegava a medida em cima, estava um valor, no meio um valor diferente, embaixo dava outro valor. Perceberam isso? Uhum. Significa que aquela peça eventualmente teria um erro geométrico ou uma variação. Não, mede, gira a peça, mede de novo, gira, mede de novo. Quando você percebe diferença, significa que existe uma variação na geometria da peça. Ah, mas no nossa peça a gente não tinha um desenho que falava qual era a tolerância, então a gente estava tendo que descobrir o valor real. Mas essa diferença dimensional na mesma região da peça caracteriza um erro de geometria. Da onde veio esse erro de geometria? Primeiro a gente começou a descartar o erro do leitor, do profissional que estava medindo. Mede uma, duas, três vezes para poder garantir que estava certo. Descartamos esse erro, vocês já pegaram as manhas de medir? Opa, não é o operador que está lendo errado. A gente identificou diferença e a diferença está na peça, que pode ser qualquer processo que foi feito por algum problema. Máquina antiga, foi feito rápido demais, o cara não teve cuidado, uma série de possibilidades. Tá certo? Vamos lá. Olha só. Dentro desse conceito, o que nós temos? Existe uma relação que a gente vai aprender agora, são três relações. Uma que a gente chama de superfície real, superfície geométrica, superfície efetiva. O que é uma superfície, pessoal? Superfície, literalmente, é uma face, uma área. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa peça aqui tem uma superfície, tá certo? Se eu tentar desenhar ela em perspectiva, vamos fazer um bloquinho aqui, ó. Uma peça em perspectiva, mais ou menos. Tudo bem? Essa nossa peça em perspectiva, nós temos aqui, ó, uma superfície, opa, vazou aqui. Outra superfície, e essa branca é uma outra superfície. É o que está visível. Lá atrás também tem mais três superfícies. Uma embaixo, uma atrás e uma na lateral aqui esquerda. Tá claro isso? Claro? Tá claro, professor? Sim. Perfeito. Essa superfície pode ser a real. Quem é a superfície real? É a superfície da peça. Nós temos o que nós chamamos de superfície geométrica. Quem é a superfície geométrica? Aquela superfície teórica, imaginária. É a superfície que a variação dela não é nada, é 0,00000 até infinito. Ela não existe fisicamente, mas ela teoricamente é uma superfície perfeita. E tem a superfície efetiva. O que é a superfície efetiva? É a superfície que eu consigo medir com um instrumento. A mesma coisa é perfil, que a gente vai explicar melhor aqui. Ah, cadê a imagem? Peraí. Não tem imagem. Deixa eu exemplificar então com desenho. Pô, que pena. Vamos lá. Imagina que eu tenha uma peça cilíndrica. Vou desenhar aqui uma peça cilíndrica. Essa peça, ela tem um certo comprimento. Não vai sair perfeito, tá, meu desenho, mas não sejam exagerados na exigência, né? Ó, vamos ver aqui. Mais ou menos. Mais ou menos aqui. Ó. Imagina que isso aqui é um cilindro.
Tudo bem? Pensa comigo o seguinte: se eu pegar e criar um plano, uma superfície teórica, e cortar essa peça aqui no meio, esse é o plano. Cortei minha peça. O que que eu vou ter? Eu vou ter uma linha aqui, ó. Vai sair bem torto, hein? Eu vou ter uma linha aqui que vai representar o corte. Imagina que o corte está passando por aqui, ó. Tudo bem? Aí o que que eu enxergo? A peça cortada, eu tiro a fatia cortada e olho ela aqui, ó. Essa é a parte cortada. Se eu pegar e ampliar um pedacinho aqui, então imagina a gente com um microscópio, pegamos um trechinho aqui, ó. E amplio para enxergar melhor. O que que eu vou enxergar? Eu vou enxergar eventualmente algo assim, ó. Tá claro, gente? Essa pequena superfície que a gente está vendo aqui, quando ela é ampliada no microscópio, ela na verdade tem uma série de defeitos. Esse pedacinho aqui, ó, tem uma série de defeitos. Isso a gente chama de rugosidade também. Pode ser provocado pela vibração da peça, pode ser provocado pelo avanço exagerado na ferramenta, pode ser provocado por uma ferramenta que perdeu corte. Ou seja, tem uma série de fatores que podem provocar essa inclinação, essa ondulação na minha peça. Isso a gente chama de perfil da peça. Quem é o perfil real? É o que existe na peça. Vamos dizer que é esse aqui. Quem é o perfil geométrico? Bom, o perfil geométrico deveria ser essa figura aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego a ferramenta certa. Não é cilíndrico? Se é cilíndrico, tem que ser alguma coisa assim. Perfeita, lisinha, raiadinha. Mas a minha peça saiu diferente. E aí eu pego o perfil geométrico, coloco um perfil geométrico em cima e outro embaixo. E ó, eu tenho uma diferença. Esse aqui é o real, esse aqui é o geométrico. Tudo bem, gente? Mas vamos lá. Eu estou com o meu paquímetro e vou medir minha peça. Chego aqui com o paquímetro. Imagina o paquímetro aqui, ó. Um dos bicos do paquímetro, né? Dá para imaginar que aqui é uma das faces do paquímetro? Sim ou não? Dá para imaginar? Hein, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, ó. Aí, quando eu vou medir minha peça, o paquímetro vem aqui, ó. A face dele está aqui. Pergunto: aonde está encostando? Aqui e aqui. E aqui está encostando? Não. Então, esse é o perfil efetivo, aquele que o meu instrumento dá, que não é real. Por que não é real? Porque ele não consegue pegar essa parte mais baixa. Tudo bem, gente? Quem entendeu, levanta a mão aí. Vamos fazer uma verificação. Só 3. Aumentando. Márcio, entendeu? Professor, isso aí seria como igual uma ranhura em. Faço bastante ranhura em flange, né? Fica os picos, né? Você não consegue pegar o Isso. pico mais baixo. Seria isso, mais ou menos, né? O conceito é esse. Nós Entendi. temos a rugosidade, são picos e vales. Mas rugosidade a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu estou Ah, medindo a parte mais alta da minha peça.
que o instrumento consegue encostar. A parte mais baixa ele não encosta. Então eu não pego a medida verdadeira, 100% verdadeira. É parte dela. Sim, sim. Jason, Paulo, levanta a mão se entendeu. Samuel, Lucas, Igor, Wesley, Karen. Karen entendeu? Werley, Márcio entendeu? Sim, sim, professor. Werley entendeu? Tá com dúvida, Werley? Se não tiver conseguindo falar, escreve no chat, por favor. Werley, eu vou continuar acreditando que você não consegue comunicar, mas vou pensar que você entendeu. Tudo bem? Podem abaixar a mão, pessoal. Então vamos lá. Vamos pensar em perfil primeiro. O que é perfil real? É o corte da superfície real, ou seja, eu pego a peça, cortei ela e identifico a forma, o perfil, cilíndrico, quadrado, inclinado, trapézio e assim por diante. O que é o perfil geométrico? Aquele perfil preciso, teórico. É como uma linha de centro no eixo. Por exemplo, pega uma caneta. Existe o centro dessa caneta? Tem. Aonde é o centro dessa caneta? É bem no meio. Mas peraí, eu consigo pegar o centro? Eu consigo mover ele? Não, ele faz parte imaginária da peça. Ela está lá no meio. Se eu girar no centro, ela vai girar direitinho. Se eu girar fora do centro, ela vai cambalear. Então, é um perfil geométrico, imaginário. E o efetivo é aquele que eu consigo, de fato, medir. A mesma coisa acontece com superfícies das peças. Quando a gente analisa erros, eles são caracterizados como macrogeométricos, macro é grande, e microgeométricos, micro é microscópico, pequeno. O macrogeométrico é aquele que a gente consegue com instrumento convencional medir, que é aquilo que vocês fizeram em sala de aula. Mediu em cima, no meio e embaixo. Opa, tá dando diferença. Esse é um erro macrogeométrico. O paquímetro te dá essa medida, essa diferença, esse erro. O microgeométrico é um erro muito pequeno, que ele é milesimal ou centesimal, que você não consegue captar com o instrumento. Então você precisa de instrumentos especiais para fazer isso. A gente vai aprender e operar em sala de aula, que é um instrumento chamado rugosímetro. Ele mede a rugosidade da peça. Existe um outro instrumento chamado perfiloscópio, que é basicamente uma lente que amplia em grande quantidade a peça e dá para a gente ver o perfil. Na sala de aula nós temos Esse é um o instrumento perfil que tá chamado... lá atrás, né? Oi? É o projetor de perfil que tá lá atrás, né? Ainda não, é quase. Nós temos o projetor de perfil na sala de aula, só que ele permite que a gente meça dimensões, tire valores, mas ele não é perfilômetro, por quê? A ampliação máxima que o nosso projetor de perfil dá é uma lente de 50 vezes. O perfilômetro é 200, 500, 600, 1000 vezes. E aí você consegue ver coisinhas que é menor que o fio de cabelo. Tudo bem? Mas o que a gente vai usar? Rugosímetro é o que a indústria utiliza, tá? Bom, falamos de erro, falamos de tolerância geométrica, estamos falando, aliás. A tolerância geométrica é classificada em 4 categorias. Primeiro, é a tolerância de forma, depois, orientação, depois, posição e, por fim, batimento, que é uma classe especial. O que seria as tolerâncias de forma? Entre as tolerâncias de forma, a gente está falando primeiro de retilinidade. Então imagina o seguinte: eu tenho essa superfície aqui, ampliei ela e, eventualmente, na ampliação, ela ficou com um valor ou uma forma geométrica que representa o erro, que é um erro normal. Deixa eu pegar aqui a ferramenta certa. Então, por exemplo, aqui, ó. Venho aqui, amplio esse trecho da peça. Esse trecho vai aparecer aqui. A minha lupinha faz isso.
Geometricamente, essa nossa superfície aqui, ó, que está na cor azul, geometricamente, ela teria que ser isso. Tudo bem? Mas na prática, ela acaba sendo isso aqui, ó. Tá dando mais ou menos para entender? Sim, professor. Mas por que essa variação toda? Rugosidade da peça. Rugosidade da peça. Eu faço isso em sala de aula, fica mais fácil, né? Mas tentem fazer aí, né, e me acompanhar. Olha para a parte superior da sua mão, as costas da sua mão. É liso? Ai, pessoal, passei creme ontem, minha pele tá lisinha. Não, pode ser. Mas espera aí, por que você passou creme? Para poder tirar o quê? A aspereza. Mas o que é aspereza? Não é rugosidade? Então, quando você passa um creme, estou dando um exemplo, vai umedecer aquela casca de pele que você, de repente, bateu laje no fim de semana, ficou carregando a... Alguém já bateu laje aí? Ajudou a encher laje? Fazer concreto, rebocar e cai cimento na mão. O que Pra acontece mim com a não. sua mão? Fica extremamente áspera, não é isso? Você toma banho, tira toda a sujeira, mas a mão ali parece que uma lixa. Se você passar um óleo, um hidratante, um creme, né? Geralmente as mulheres manjam mais um pouco do que nós, ou pelo menos o ogro aqui não manja tanto. Você passa um creme, opa, aquela rugosidade começa a reduzir. O que o creme faz? Aquelas cascas que o cimento descascou, vai sendo achatada, vai sendo aderida. Ou seja, eu reduzi a rugosidade. Se eu pegar uma lixa e lixar a mão, aquelas cascas também saem. Só que ainda vai ter uma rugosidade menor, mas vai ter. Seria essa lógica aqui quando a gente usina uma peça. Ao usinar uma peça, a gente está criando arrancamento de material. Ele tem ali a sua posição e a gente está tirando esse material de maneira forçada. Isso vai gerar cristas positivas e negativas. Tudo bem, gente? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, olha só. A pergunta é: o quanto essa superfície está linear? Nota, gente, olha só. Se eu pegar essa superfície aqui da minha peça, deixa eu tentar fazer algumas linhas aqui para representar. Eventualmente, ó, essa superfície, ela pode ter. Eu vou pegar um instrumento, vou medir aqui, ó, daqui até aqui. Ou posso medir daqui até aqui. Eu tenho que escolher qual é a direção e ponto de medição. Então, eu só posso medir retilineamente, daqui até aqui. Com um instrumento chamado rugosímetro que vai fazer exatamente uma linha, um risco, teoricamente falando. Ele não gera um risco, mas ele vai medir numa direção linear. Tá certo? A gente também tem a situação onde nós teríamos a planeza da peça. Essa peça pode estar mais alta aqui, mais baixa aqui, mais alta ainda aqui, no meio mais curvado. Isso caracteriza a planeza. O que é a planeza? Geometricamente falando, a superfície perfeita. E eu vou comparar essa planeza com a real, a geométrica com a real. O que fica de diferença é a nossa tolerância, ou se ela está fora ou está dentro. Nós também temos a forma de cilindricidade, é aquilo que a gente falou aqui do eixo. Ó. O quanto minha forma está dentro de um cilindro geométrico perfeito. Ó, aqui ela ficou um pouquinho menor, aqui um pouquinho maior. Essa variação é a tolerância. Uma forma qualquer. Então imagina assim, ó, você tem o volante do carro.
O volante do carro ele não é um cilindro, um toroide que a gente chama, né? Um cilindro curvado. Ele tem aquelas alto-relevos para encaixar os dedos e você ter mais estabilidade na direção. Já repararam isso? Aquilo lá é uma forma. Mas qual é? Que forma é? É uma forma, cara. Ele tem um raio côncavo, um raio convexo, a distância entre os centros dos raios é uma, que eu não sei exatamente qual é, que dependendo do modelo do carro, vão ter tamanhos diferentes. Isso a gente chama de forma de linha qualquer ou superfície qualquer. Nós também temos a orientação. Orientação já muda um pouquinho a característica. Eu não consigo analisar a região isoladamente, seja a linha, seja a superfície. Eu vou fazer comparações. A primeira comparação é paralelismo, ou seja, por exemplo, aqui, ó, essa linha vertical comparada com essa outra linha vertical, ela está paralela? Se ela estiver inclinada, eu tenho ângulo entre elas. Se ela estiver paralela, o ângulo entre elas é zero. Então, isso é uma relação. Eu aceito quanto fora do paralelismo? Outra situação, perpendicularismo. Essa linha aqui como referência, essa vertical, está 90 graus, zerado, isso é perpendicularismo, né? 90 graus. Se não tiver, eu tenho um desvio, uma tolerância. Inclinação. Eu tenho uma peça inclinada. O ângulo dela está dentro daquilo que foi estabelecido pelo desenho ou está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá? Isso é uma orientação. Indo para o final, nós temos a tolerância geométrica de posição. Tolerância geométrica de posição, ela está mais associado a, literalmente, montagens de conjuntos ou de peças um pouco mais complexas. Então vamos pensar o seguinte, olha, eu tenho uma peça aqui, uma placa, e nessa placa eu tenho alguns furos. Um furo aqui. O furo não vai sair muito perfeito, né? Mas outro furo aqui. Outro furo aqui. E outro furo aqui. Essa placa, olhando ela de perfil, o que que ela é? Ela é algo assim, ó. É uma placa. Aqui tem um furo. Aqui tem outro furo. Eu estou dando uma quebrada aqui na coisa, né, na lógica. Aqui é uma linha tracejada. Outra linha tracejada. Outra linha tracejada. Deu para entender? Tudo bem, gente? Tranquilo. Maravilha. Tranquilo, senhor. Só que eu tenho uma outra peça que é assim. Ela tem aqui, ó, um pino e um outro pino que vai ter que entrar nesses 4 furos. Passa um chanfre aqui. Essa placa também é quadrada, tem 4 pinos e eles têm que encaixar aqui. Pessoal, pensa o seguinte: se minha peça que vai encaixar tem uma linha de centro aqui, ó, uma outra linha de centro aqui e tem mais 2 pinos lá atrás, né? Mais ou menos. Digamos que o centro desse pino é aqui, o outro é aqui, o outro é aqui e o outro é aqui. A gente está falando de centro, né? O centro do meu furo, né, teoricamente, deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Ele estaria assim, ó.
Olha lá. Ou seja, qual é o centro? Deixa eu chamar a cor certa. Do furo. O centro do furo é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho verde. O centro do furo é esse pontinho verde. O centro do furo é esse pontinho verde. O centro do furo é esse pontinho verde. Tá meio torto o furo, mas vocês estão compreendendo, né? O centro do pino, esse pontinho aqui vermelho. O centro do pino, esse vermelho. O centro do pino, esse vermelho. Pergunto, gente, vai encaixar? Ah, professor, eu acho que vai. Não. Não vai encaixar. Eu acho que não vai, não. Ó, esse não é o centro do que tá vermelho? Deixa eu fazer o círculo aqui para Não, vocês verem. eu entendi, professor. Agora deu para visualizar ali mesmo. Ó, se o centro tá aqui, ó o pino onde vai. Se o centro tá Tá aqui, ó, deslocado. exatamente, ele tá fora de posição. Se o centro tá aqui, ó para onde ele vai. Esse aqui tá um pouquinho melhor, ó. Se o centro tá aqui, ó, vamos dizer que esse aqui é o perfeito. Olha lá, ó. Ainda eu fiz o perfeito que não tá tão perfeito, né? Vamos ver aqui. É, Ó, esse aqui encaixa, esse aqui já não dá, esse aqui já não dá, esse aqui não dá. Como é que eu monto isso? Ferramentas de estampagem, moldes plásticos, guias, são todas dependentes dessa posição estar correta. E essa peça fêmea aqui, ó, é feita na fresadora, num dia qualquer, com um outro operador, numa outra empresa que seja. Essa aqui vai ser feita por uma outra empresa, ou outro operador, em outro momento, e tem que montar uma dentro da outra. Então, isso é o que a gente chama de posição do elemento. Quem é o elemento? É o centro. Eu tenho que ter uma tolerância para garantir que haja uma posição. No máximo, a diferença entre o macho e a fêmea permite que haja montagem entre esse erro menor de posição. Bem? Uma outra situação é aquilo que a gente exemplificou no eixo aqui embaixo, né? A questão da concentricidade. O eixo tem que estar concêntrico. Aqui ele está excêntrico, fora do centro, né? Está meio ovalizado. Então, como é que eu vou garantir que ele seja concêntrico? Ou seja, tem uma forma mais próxima de uma circularidade. E o outro conceito é simetria. A montagem vai permitir que o lado esquerdo e o lado direito estejam o mais alinhados possível. E, por fim, é o que a gente chama de batimento. Batimento é uma confirmação de várias geometrias juntas, seja irregularidade superficial, cilindricidade, desvio de linearidade e assim por diante, que a gente vai falar mais para frente. Tá certo? Perguntas, pessoal? Tô de boa, professor. Dúvidas? Tranquilo. Maravilha. A gente conceituou aqui, tudo bem? Amanhã, porque senão vai ser muita coisa e a coisa vai ficar um nó, eu vou detalhar um pouquinho melhor o que é retilinidade, o que é planeza, o que é circularidade, o que é cilindricidade e o que é batimento, ou e forma qualquer, Boa. tá? Mas a gente faz isso amanhã porque senão é muita informação para um dia só. Tudo bem, pessoal? Beleza, Tudo professor. bem. Dúvidas? Tranquilo. Perguntas? Deixa eu ver que horas são. Falta 10 minutos para efetivamente acabar a aula. Mas nós vamos parar por aqui, tá? Para ficar tranquilo. Eu vou baixar a lista de presença. Pronto. A Beleza, presença já está professor. anotada. E amanhã a gente. Deixa eu aproveitar esses 10 minutinhos aí. Eu tenho que fazer uma observação, pessoal. Lembra que eu fiquei de verificar com vocês as atividades que vocês fizeram em sala para a gente poder lançar em nota? Eu acabei não conseguindo fazer de alguns alunos, aliás, de vários alunos. Então, o que eu tomei como decisão, né, para não prejudicar ninguém?
A nota que vocês tiveram agora no conselho foi só a nota da prova. Não entrou essas atividades. Tudo bem? Beleza. Beleza. A princípio, ninguém vai sair prejudicado. Quando a gente retomar, eu vejo, olho, anoto, aí vou ter as notas separadas e aí eu vou lançar no segundo bimestre, fechando aí os conceitos de vocês. Fiquem só atentos àqueles que não foram bem na prova, né? Que eventualmente precisa ir correr atrás, né, pessoal? Tanto para fazer as atividades da maneira correta, quanto para a próxima prova conseguir uma média. E aí você consegue recuperar o que foi aí no período. Tudo bem? Beleza. Beleza, professor. E aí, se alguém tiver alguma dúvida específica, é só me chamar. Professor, boa noite. Opa, boa noite, Wesley. Aproveitando o campo, eu ia até perguntar para o senhor mesmo, referente à nota, né? Mas aí já, de antemão, o senhor já esclareceu a dúvida que eu Isso. tinha. Senão eu ia deixar muita gente com uma nota para baixo, porque eu deixei de visualizar a atividade. E, eventualmente, o aluno fez e eu que não visualizei, por causa daquela nossa correria no final. Não, tranquilo. Eu, particularmente, eu reconheço que teve prova que eu também não consegui ir tão bem, mas teve trabalho que praticamente deu uma balanceada ali, mais tranquilo. Essa parte está bem esclarecida. O senhor, Legal, seguinte, então. feito da última planilha de Excel, que o pessoal montou umas turmas, né? Aham. Eu não consegui entrar na aula. Então, Ah, eu posso estar fazendo uma individual e estar enviando para o senhor? O que a gente pode estar fazendo aí? Posso estar fazendo alguma pode sim, pode sim. Você pode até tentar ver se entra num grupo que não tem tantas pessoas, pegar o conceito com o pessoal e seguir. Tá bom. Depois eu vejo lá no grupo, então. Professor, Tá obrigado mais uma certo. vez pela. Ótima noite. Não por isso. Boa noite para vocês, pessoal. Valeu, professor. Obrigado, hein? Boa noite, gente. Até amanhã. Boa Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite. Igor, alguma dúvida? Boa noite, Igor.